O luto é um sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém. Para mim, foi a maior dor emocional que eu senti. Muita gente me pergunta se eu ainda tenho mãe. Se ainda tenho pai. Não. E mais, eu não tenho também 2 irmãos. Ontem à noite, como algumas vezes também, né, não digo a maioria, eu perco sono. Sim, perco sono. Porque a saudade aperta, é grande, é forte, a dor é enorme, mas é a única coisa que temos certeza na vida, né. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, não gostamos de falar nisso, mas é uma realidade. Em algum momento, as pessoas se vão, ninguém está aqui eternamente, né. E eu tive essas experiências, né, de muito sofrimento, porque minha mãe sofreu muito com a saúde dela antes de falecer. Ela faleceu com 74 anos, ainda nova, vamos dizer assim, que era uma pessoa cheia de energia. Ela costurava, né, ela sempre foi comerciante, mas amava costurar, né. E eu falo que isso eu puxei muito para ela, como eu tenho outra irmã também que tem canal, a Lisinete, e as outras minhas irmãs, né, que também gostam de costura. E eu tô aqui para desabafar com vocês e contar a minha experiência, né, com essas perdas. Minha mãe faleceu já há 17 anos, meu pai há 4 anos, e meu irmão já há muito mais tempo, né. Minha irmã com meu pai faleceram próximo ao Natal, há 4 anos atrás. Minha irmã faleceu e logo em seguida, acho que questão de 10, 12 dias, faleceu meu pai. Ela teve um AVC e ele sofreu um acidente de carro. Ele estava andando de bicicleta onde morava e uma pessoa bateu ele. Ele era uma pessoa muito ativa, ele tinha 96 anos. Muito ativo, muito lúcido. E ele foi para UTI. E não saiu mais. Foram 2 perdas, assim, muito próximas, né, muito próximas. Quer dizer, praticamente no mesmo mês, foi no mesmo mês, né, antes de 30 dias perdi minha mãe e meu pai, como é meu pai e minha irmã. Ontem à noite eu perdi o sono praticamente, bateu uma saudade muito forte, né, tão forte que chega a doer, porque você quer abraçar, você quer falar alguma coisa, você quer, dizer eu te amo, né, e você não diz mais. E eu sempre falo que
você tem que mostrar amor enquanto a vida, que fazer o melhor por quem você ama, principalmente. Porque a vida não espera. O momento da chegada só a Deus pertence. Eu sei que muita gente pode falar aqui agora, mas Lu, vontade de Deus. Sim, é vontade de Deus, mas nós somos seres humanos, né? E a palavra mesmo de Deus diz que nós somos pecadores, nós passamos por tribulações. E a gente sente, e sente muito, mesmo entendendo que isso acontece pela vontade de Deus, porque nós estamos aqui de passagem, mas a gente sofre muito, né? E não é fácil para mim quando as pessoas perguntam, que é normal perguntar, né? E eu respondo, nossa, Lu, mas todo esse tempo, sim, meu luto é eterno. Minha mãe nunca vai deixar de ser minha mãe, meu pai nunca vai deixar de ser meu pai, meus irmãos nunca vão deixar de ser meus irmãos. Ser sempre, né? E eu digo para vocês, gente, é muito dolorido, é muito forte essa sensação de você querer estar perto da pessoa, você querer estar junto. Principalmente final de ano, assim, né? O ano passou, você sente muita falta da tua família, de, sabe? Às vezes não tá junto, mas você sabe que está presente ali, se estão vivos. E isso é muito forte. Eu recebo também muitos relatos, de muita gente que perdeu mãe, perdeu pai, perdeu filhos, perdeu irmãos, parentes queridos. E realmente isso aí é o processo natural da vida, mas é um processo muito doloroso. É um processo que deixa muitas vezes a gente a questionar o que era a vida, né? Aí a gente responde: a vida é amor. Quando você está aqui na Terra, no mundo, e não tem a capacidade de dar amor, não é vida. Não tem a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, principalmente das pessoas do bem. A gente está vivendo momentos muito difíceis na vida, né? E todos nós, isso no mundo inteiro, passamos aí por um período bem complicado, né? Em que muita gente perdeu seus entes queridos. E continua a vida, claro, mas a dor fica. A dor fica. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém. Como vocês sabem, meu marido, na época, foi acometido pelo Covid, teve um infarto, né, no 14º dia. Foi um sofrimento enorme, mas graças a Deus ele está vivo. Meu filho também, né? Então, meu filho sem sequela, graças a Deus, e foi naquele momento que a coisa estava bem ruim. Hoje, graças a Deus, né, as coisas estão bem melhor. Graças a Deus, sem comparação, se falando dessa situação. Mas, gente, eu não tenho realmente mãe, não tenho mais pai, não tenho 2 irmãos. Eu estou aqui respondendo as perguntas e falar que meu luto é eterno. Eu penso todos os dias na minha família que se foi. Minha mãe, eu me acho muito parecida com ela.
Eu tenho um coração muito mole. E, e ela era assim. Quando eu vejo uma pessoa do bem precisando de ajuda, eu quero ajudar. Se eu posso, eu ajudo. Sempre foi assim. E esses dias eu estava na casa da minha irmã, que minha filha Darel, né? Estava aqui em Manaus, foi passar Natal, um ano, e passou 2 meses com a gente, já voltou para Curitiba. E a minha irmã, lembrando da minha mãe, né, assim, dizendo que minha mãe adotou, né, várias pessoas, né, teve vários filhos adotivos, porque ela via o sofrimento e levava para casa, para cuidar, para dar comida, para dar moradia. Ela era assim. Claro, anos e anos atrás, hoje não dava para você fazer isso assim com tanta facilidade, né? Quando meus filhos eram pequenos, bem pequenos, o Fabrício tinha 6 anos. Não, o Fabrício tinha 3 anos, hoje ele tem 26, há 23 anos atrás, eu adotei uma menina de rua. O nome dela era Anne. Poliana chamava ela de Anne. Minha casa estava em construção e o pedreiro chegou comigo e disse assim: Dona Nete, eu trouxe, porque me chamam de Lu, mas Lucinete, então as pessoas me chamam de Nete. Dona Nete, eu trouxe uma menina que eu encontrei ela na rua. Ela tinha 14 anos de idade. E ela é de Parintins. E ela tá na rua porque não tem onde morar. Eu digo, ela tá onde? Ele disse, ela tá aí. Ela tava com um shortinho, uma blusa e descalça. E meus filhos não estavam em casa, eu tinha deixado na escola, todos eles eram pequenos, os 3. E eu fui e pedi para ele, eu falei, pode mandar ela entrar, né? Ela entrou, ela é muito querida, a menina. E a partir daí ela ficou na minha casa. E a roupa das minhas filhas não tinha como dar nela, porque eram todas pequenas. Eu saí para comprar, quando meus filhos chegaram, né? Eu saí para comprar com ela, para comprar roupa. Primeiro comprei uma sandalinha, né? E com a roupa que ela tinha, não tinha jeito, ela tinha que ir para a loja. E levei ela numa loja bem chique, gente, sabe? Bem onde eu comprava a roupa dos meus filhos, para comprar roupas para ela. Chegando lá, ela começou a chorar dentro da loja. E eu falei para a moça, pode... Quem me conhece sabe do que aconteceu, do que eu estou falando aqui. Pode ver umas roupas para ela, tá? Dá para ela experimentar, se ela gostar. E ela chorava muito, né? Eu falei, devia sandália também combinando, shortinho que ela gosta, eu vi que ela gosta de shortinho, né? Que ela é novinha. Ela era magrinha. E aí eu adotei essa menina, sabe? Ela morou comigo. Morou comigo há algum tempo, depois ela casou. Na verdade não casou, né? Ela foi me contando sobre a história dela. Tinha uma história complicada, apesar da idade dela, mas ela não era mais virgem, né? Ela já tinha toda uma história, tadinha, nova. Depois eu tive contato com a família dela, tudo, me agradeceram muito, né? Por ela estar comigo. E aí ela foi ficando já de maior e quis sair, né? Não tinha mais como prender, Ela saiu e conheceu um rapaz e foi morar com ele, tá? Tudo bem, eu
podia fazer nada, né, ela já tinha uma experiência, apesar de nova, na vida. E sem contar que eu levei ela no salão de cabeleireiro também, o salão que eu ia, no meu cabeleireiro, levei ela, mandei arrumar o cabelo dela. Ela me chamava de mãezinha, né. Foi, né, depois ela foi morar com esse rapaz, depois de alguns anos passaram, continuamos nos falando. Fui morar em Curitiba, há 3 anos. Eu falei com ela disse que estava com câncer, e eu falei: "Você quer vir para Curitiba, para me cuidar de você?" Aí ela disse: "Não, mãezinha, que eu tenho o fulano", né, falou o nome da pessoa, que não era mais a pessoa que ela tinha saído de casa para morar com ele, já era outro. "Aqui eu tô bem, eu vou me curar". E logo depois ela sumiu. Com 6 meses depois que eu tinha falado com ela, o meu filho entrou no Facebook e viu que ela tinha falecido. Então foi mais uma perda que eu tive. Eu Todos nós choramos bastante, lamentamos muito pela morte dela, mas é a vida, né, a vida que segue, embora com todo o sofrimento, né, mas a gente sempre tem que ter um uma fé em Deus, né, e ver que Deus, conforta teu coração, porque se não confortasse, você cometeria um algo errado, né, você não viveria, porque é tão forte a dor que você não consegue, se não for com Deus. Então, gente, é isso, tá. Respondi as perguntas de vocês, desculpa, eu estou bastante emocionado, porque falar desse assunto não é fácil, não é nada fácil, vocês sabem disso. Mas tem muita gente que me olha e me acha tão forte, né. Eu não sou tão forte, tá. Então já respondi. Um grande beijo para vocês, tá. Que Deus abençoe a todos nós.